E aí pessoal, tudo beleza? Tema de hoje, a disseminação do ódio nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos para o repertório cinematográfico que você pode utilizar para construir essa redação. Começando pelo recente Jojo Rabbit. Esse filme mostra um menino fanático pelo regime nazista e que também possui Hitler como seu amigo imaginário. Esse filme, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, ironiza como a cultura do ódio é internalizada e comprada pelos indivíduos, mesmo que por ingenuidade. A segunda dica segue a mesma linha de filmes que exploram com sarcasmo o ódio de grupos que acreditam ser superiores. Assim vale mencionar o filme Infiltrado na Clã. Esse filme de Spike Lee narra a história de um policial negro que durante a década de 70 infiltra-se no grupo supremacista branco Ku Klux Klan. Mas professor, esses filmes mostram ódio numa época em que não havia redes sociais. Justamente esse é um ótimo pretexto para mostrar que esse fenômeno perpassa um longo processo histórico e que as redes sociais potencializaram ainda mais esse fenômeno. Mas se você deseja uma referência que envolva a rede social, você pode usar o filme A Rede Social. Esse filme, que é um dos maiores retratos da sociedade contemporânea, mostra Mark Zuckerberg no controverso processo de criação do Facebook. É interessante pensar como essa rede social se tornou uma grande ferramenta de comunicação mundial, mas também um grande palco para hostis propagações de ódio. Já para o desenvolvimento é interessante buscar argumentos que expliquem o fenômeno da disseminação de ódio nas redes sociais. Nesse sentido, pessoal, é interessante considerar que o ódio é um elemento humano, reconhecido tanto pela psicanálise de Freud quanto pela psicanálise de Lacan, e também amplamente percebido nos diferentes momentos históricos. E aí você tem que se perguntar o seguinte: qual é a peculiaridade dessa questão em relação à nossa época? Para responder isso, a gente precisa pensar no Zygmunt Bauman, que teorizou a nossa época como pós-modernidade ou modernidade líquida. Modernidade líquida porque as fronteiras da nossa época, isto é, as fronteiras espaciais, temporais, morais, se tornaram muito mais flexíveis. E a internet tem um grande papel nisso. Aí, se por um lado essa flexibilidade de tempo e espaço oferecida pela internet facilita e aproxima as pessoas, por outro lado ela se torna um palco propenso também para a disseminação de ódio. Além disso, especificamente em relação ao cenário brasileiro, a gente pode lembrar do conceito de homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Para esse autor, o brasileiro possui um traço cultural que é a cordialidade. Para ele, o brasileiro é um homem cordial. Ele quer dizer, é um homem passional, aquele que age com paixão, aquele que age com o coração e não com a razão. E isso é uma crítica do Sérgio Buarque de Holanda, pois isso faz com que o brasileiro seja extremamente gentil e polido com aqueles que têm afinidade, mas extremamente agressivo e violento com os quais ele discorda. E olha que esse é um comportamento bastante comum dentro das redes sociais, já que a gente vê muitas pessoas agredindo-se virtualmente por divergências estéticas, étnicas, políticas, religiosas, entre as mais diferentes facetas de divergências, né? Outra coisa interessante para pensar é como o anonimato oferecido pela internet proporciona condições para a propagação de ódio, já que atrás das telas algumas pessoas se sentem mais confiantes para serem violentas, já que acreditam não haver consequências, não haver punições para os seus atos. Isso vai ao encontro de uma discussão filosófica sobre moral presente no livro A República de Platão. Estamos falando da alegoria do Anel de Giges. Essa alegoria narra o episódio em que o pastor Giges encontra um anel e descobre que com ele pode ficar invisível. E a grande discussão aqui do texto platônico é: será que o Giges vai continuar sendo honesto, bom caráter, mesmo sabendo que pode ficar invisível, sabendo que não vai haver consequências para os seus atos, já que ninguém pode vê-lo, ninguém pode puni-lo? E aí você pode trazer uma analogia entre a alegoria do Giges e o período pós-moderno, já que a internet ofereceu ao indivíduo pós-moderno esse aval da invisibilidade através do anonimato, em que algumas pessoas sentem-se que não podem ser punidas e por isso disseminam o ódio nas redes. Além disso, pessoal, é interessante considerar como essa propagação do ódio parece se disseminar de maneira contagiosa. Isso nos lembra uma obra chamada Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo, baseado num controverso experimento realizado em 1971 na Universidade de Stanford. Olha só, esse livro, Efeito Lúcifer,
mostra que mesmo homens bons, de índole indubitável, podem se tornar extremamente maus de acordo com as condições que lhe foram impostas, certo? Olha só, e se a gente for um pouquinho mais longe, nós podemos associar esse fato do ódio como algo contagiante à peça do teatro do absurdo chamada O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Nessa peça, as pessoas misteriosamente começam a se transformar em rinocerontes, isto é, a cidade passa a viver uma epidemia de rinocerontite, de modo que todos começam a se transformar em feras. Com isso, pessoal, o Ionesco nos mostra que a bestialidade se propaga de maneira exponencial, tornando as pessoas feras violentas. E se vocês pensarem, algo muito similar ocorre na internet, onde há uma epidemia de bestialidade e o ódio é lugar comum. Quem são os nossos rinocerontes hoje, né? Quem são os rinocerontes que estão se transformando aí na nossa frente hoje? Quem está se transformando em rinoceronte sem nem perceber que está se transformando em rinoceronte? E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e mostre esse vídeo para os seus amigos, compartilhe com o pessoal para tornar esse canal maior ainda, pessoal. Nós já somos quase 17 mil e isso me deixa muito contente. Se você gostou do vídeo, então dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau! O que o Giges vai fazer? Como que ele vai agir sabendo que pode ficar invisível? Sabendo que não vai haver consequências para os seus atos? Basta você pensar aí, se você tivesse um anel da invisibilidade, você ia ficar quietinho no teu canto ou ia fazer algumas coisas proibidas aí? Com isso, pessoal, o Ionesco nos mostra que a bestialidade se propaga de maneira exponencial. Com isso, pessoal, 2 horas depois. Com isso, pessoal,